Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e sejam bem-vindos a mais uma entrevista do projeto O Brasil Antes do Brasil. E hoje nós vamos voltar ao passado e aprender a entender mais sobre o contexto da colonização do nosso país e também sobre a presença dos povos originários aqui. E para nos ajudar a contar essa história, nós estamos com a presença ilustre do professor Gustavo Prado. Então, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre legal ali, né, trocar uma ideia para falar sobre questão de cultura, que é a questão da história brasileira, né? Uma vez que a gente trabalha com várias áreas, mas a minha formação original é em história, né? E daí a gente fica muito feliz de poder socializar um pouquinho daquilo que a gente sabe, enfim. Então, eu fico à disposição aí para o que vocês precisarem, né? Mas sabendo que esse tema ele é lacunar, ele é enorme, enfim, é só uma troca de ideia mesmo, né? Sim. Então, professor, para dar início, vamos começar. Como se deu a ocupação do continente americano? Então vamos lá. É assim, tem várias teorias que tentam mostrar a ocupação da América, né? Até pouco tempo atrás, se imaginava que a América tinha sido povoada através do Estreito de Bering, como de fato aconteceu, né? Então a teoria do Estreito de Bering, que vai colocar que, numa determinada época da história, o mar glacial ele congela, e aí, consequentemente, o Estreito de Bering, nós temos a vinda, né, de indivíduos ali da região que era a tribo de mongoloides, ela vai subir em direção à Rússia e vai ultrapassar ali, chegando no Alasca. Só que hoje a gente sabe também que existe uma outra rota migratória, que é a rota do Pacífico, né? Então, tribos ali provenientes da região da Melanésia, Polinésia, esses caras eles foram adentrando o Oceano Pacífico até poder chegar na América. Então, a gente aceita hoje essas duas teorias migratórias, né? Na verdade, as duas aconteceram de forma não de forma concomitante, mas elas ocorreram mais ou menos ali com uma diferença eu não lembro exatamente o tempo, mas foi exatamente assim que aconteceu. E há quanto tempo, mais ou menos, existe evidências de presença humana aqui no Brasil? A presença humana no Brasil ela é muito antiga, né? Porque daí o que acontece? O Brasil ele vai se ramificar em dois grandes troncos, né? Que é o Tupi e o G. Mas a gente não pode deixar de considerar que as tribos indígenas brasileiras elas não chegaram na Idade dos Metais. Então, eles não desenvolveram escrita complexa, não fizeram pirâmides, né? Então, isso eles não desenvolveram. Agora, a gente tem um traço interessante também, que a América do Sul foi a última área povoada do globo. Ela foi a última. Então, isso acaba, de certa forma, reverberando nas suas relações sociais, né? E principalmente ao fato, né, deles não terem desenvolvido, tipo, fundição de metal, escrita complexa, formação de Estado, como fizeram e principalmente os astecas, né? Agora, pelo amor de Deus, a gente não trata a cultura de forma hierárquica, tá? Então, cada indivíduo tem sua cultura, cada povo tem sua história, então automaticamente a gente não pode dizer que as tribos brasileiras, né, não tem muito sentido, comparadas às astecas, cada um tem sua história, né? E existe quais são as principais evidências que comprovam essa ocupação? O Brasil hoje tem vários sítios arqueológicos. Na verdade, a gente cuida mal do nosso patrimônio, né? História é uma área muito, digamos, ainda mais a parte da antropologia, é uma área muito relegada, né? Mas nós temos dois sítios enormes aqui no Brasil. O primeiro deles fica ali em Lagoa Santa, né? Em Minas Gerais, e o outro fica ali na região do Pará, né? Que a gente tem um outro sítio muito grande ali, né? Que é no município, se não me engano, de São Raimundo Nonato. Então lá tem pintura rupestre, lá tem vestígio arqueológico, e aí, consequentemente, a gente consegue fazer essas análises, né? Mas, de qualquer modo, a gente sabe que o povoamento da América ele é recente. Ele não foi comparado, por exemplo, à própria África, à própria Europa, então ele traz um traço ali mais recente. E talvez o que mais a gente consegue visualizar é a partir de pintura rupestre, né? Então, quer dizer, se a gente pega, por exemplo, a arte em caverna, lembrando que o primitivo ele não fazia arte para ser arte, né? Ele tinha uma questão utilitarista com aquilo, né? Ela não tem o mesmo traço, sei lá, do povo europeu, como a exemplo do que acontecia na região da França com a Espanha, que tinha os cromagons, que eles são muito legais com a arte rupestre. Mas aquela coisa, você vai lá na parede de São Raimundo Nonato, ou de Lagoa Santa, a gente vê o tatu, a gente vê ali cerimônias de caça, o que só mostra como realmente a cultura desses caras era muito rica, né?
Então, professor, existe uma ideia de que os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus eram povos simples ou atrasados. Isso corresponde com a realidade? E como eles eram? Bom, porque assim, a questão simples ou atrasado, porque o que acontece? As interpretações que a gente tem dos indígenas, elas vieram a partir das grandes navegações, mas todas elas têm um viés eurocêntrico, né? Porque a antropologia, da forma que a gente conhece, ela é do final do século XIX, né? Então, o simples fato da Europa eles discutirem se o homem é bom ou mal por natureza já é uma discussão eurocêntrica. Então, por exemplo, você pega lá o Hobbes. Hobbes fala que o homem é mal por natureza. Ele nunca pisou na América. Né? O Rousseau fala que o homem é bom por natureza. Ele nunca pisou na América. Né? Então, assim, essa discussão de que os povos eles são atrasados, ela leva em consideração o que o europeu entende como atrasado. Né? Hoje, na antropologia mais recente, a gente trabalha, principalmente envolvendo os povos brasileiros, a gente usa um conceito muito interessante, que é o conceito de sociedade de abundância. Os povos primitivos aqui da América, eles não passavam fome, eles não tinham inanição, quem passava isso era a Europa. Porque a Europa tinha passado ali pela crise feudal, né? O feudo estava em decadência, havia fome, havia peste negra, enfim. Então, na verdade, quem vivia em estado de inanição é europeu. E ele interpretou, de modo geral, que não, a cultura europeia é superior, e daí vai criar o conceito de, não só de atrasado, mas de civilizado e incivilizado, do povo que é, digamos, violento ou não violento. Né? Então toda a visão indígena que foi criada nessa época é estereotipada, como essa que foi muito comum na nossa história. Né? E como eles viviam de modo geral, assim, não é que as tribos aqui elas têm um caráter homogêneo, mas a gente não pode esquecer que as tribos brasileiras elas não viviam em estados centralizados. Então, basicamente, se a gente pegar no caso dos tupis, você tem a aldeia, aí tem o cacique geralmente cuidava dos assuntos de cotidiano e o pajé de assuntos religiosos. Mas os tupis, eles não são uniformes, então cada tribo, cada povo tupi tem uma aldeia. Então, automaticamente, ali vai ter o quê? 20, 30 indivíduos. Eles tinham um cacique e um pajé. Aí tinha outro tupi, 20, 30 e por aí vai. Né? E puxando para o lado do ensino, por que nas escolas a história costuma começar com a chegada dos colonizadores portugueses? Então, isso é exótico, na verdade, né? Porque se a gente for pensar de modo geral, os próprios portugueses não foram os primeiros europeus a pisar aqui, né? O primeiro povo europeu, entre aspas, né, que pisou na América foram os vikings, no século XII, né? Então, existe esse discurso. Mesmo aqui na América, se a gente for pensar na América Portuguesa, os franceses, eles estiveram na foz do Rio Amazonas, ali por volta de 1470, 1480. É que assim, todo país ele precisa de um mito fundatório. Né? Isso faz parte da história de você construir uma memória patriótica. E o Pedro Álvares Cabral ele foi alçado, né, a esse sujeito que veio para cá primeiramente. Só que essa ideia é problemática porque se eu parto do princípio que o Brasil foi descoberto, não existia nada aqui. Uhum. E esse conceito é anacrônico, porque, como vocês bem colocaram, nós tínhamos uma população indígena enorme aqui. Então, esse conceito é o europeu escrevendo a história, né? Infelizmente ainda, essa história, ela mudou muita coisa, tá? Hoje o ensino, a gente procura focar principalmente nisso, né? Que, olha, existiam povos aqui que tinham sua própria história, né? Pra gente entender que, na verdade, o Brasil ele é essa miscelânea cultural bonita. Mas, de qualquer modo, realmente, durante muito tempo se explicava que o Brasil foi descoberto, que o Pedro Álvares Cabral foi pioneiro, né? E com relação a isso, não é para desmistificar o Cabral. É que, assim, a história você tem construções narrativas, sim, né? E nesse caso específico ainda existe muito esse termo descobrimento, que é um termo horroroso, um termo eurocêntrico, na verdade. Né? Uhum. Então, professor, qual seria o principal ponto que você acha que todo estudante deveria compreender sobre esse tema? O que eu acho assim, primeiro, porque como a gente está falando de educação, a educação envolve duas balizas fundamentais. O nosso ensino, por exemplo, a gente tem Dia do Índio, né? Gente, por gentileza, né? Quer dizer, com todo respeito aí, né? Mas você não valoriza a cultura indígena fantasiando uma criança de índio. Tá? Uhum. Não dá. Então, na verdade, hoje a antropologia ela trabalha muito com a questão de espaço de fala. Então, como eu faço para valorizar o indígena? Traz o indígena para falar. Tá? Que é a ideia do espaço de fala. Agora, de qualquer modo, o que eu entendo, a antropologia ela é muito maltratada no Brasil. De todas as áreas das ciências humanas, talvez ela seja mais maltratada, né?
junto com as ciências sociais como um todo. E também existe o lado do ensino brasileiro. O ensino brasileiro ele é arcaico, quer dizer, ele tem uma estrutura lá do século XIX, então a gente não consegue, de certa forma, pegar e alçar esse tipo. E claro, gente, assim, existe o discurso daquele que apareceu e que conquistou. Quem domina, o que aparece e que acaba dominando, ele sempre vai ter um discurso de história, digamos assim, mais forte, né? Então, perceba, a gente tem uma construção eurocêntrica da história brasileira há muito tempo. Então, na verdade, gente, assim, é aquela coisa, né? Se a gente tem reservas indígenas no Brasil e elas têm a condição de vez em quando, contar a sua própria história, é fenomenal, porque, na verdade, isso, pela forma como foi a colonização, é um milagre. Você pegar, por exemplo, você vai daqui até Curitiba, você vê uma tribo igual dos Guaranis, ali perto, ali na região de Guarani. Aquilo é uma coisa que só mostra como esses caras eles lutaram realmente para continuar existindo, né? Uma das perguntas que a gente tinha agora, assim, a ver com o que você estava falando, era sobre qual seria a consequência desse modo de ensino eurocêntrico, né, que a gente tem nas escolas ainda até hoje, para a visão que nós temos, então, das pessoas indígenas. Eu acredito que você já tenha respondido assim, mas bastante. Novamente, só uma consideração que mudou bastante coisa. Quer dizer, hoje o ensino da cultura indígena é obrigatório, né? Na história, né? Tá, da mesma forma que acontece com a cultura negra, né? A gente não pode esquecer que na Constituição 88 tem todo o direito indígena. Hoje, né, um dos autores mais lidos no Brasil é o Ito Krenak, que é o indígena. Então, mudou muita coisa, né? Mas se muita coisa ainda se mantém, é porque existe uma certa resistência de uma parcela da sociedade que entende, não. Isso aí, essa construção não existe e tal. Mas o Ailton Krenak é extremamente premiado, né? Quer dizer, e ele tem toda uma visão que ele vai trazer ali nos seus textos, a cosmovisão indígena. Eu acho que esse ponto acaba sendo interessante de ressaltar também, né? Mas, enfim, existe ainda essas estruturas no meio do passado, né? Sim, é importante a gente escutar, que nem você citou também, escutar pessoas indígenas, conversar com pessoas indígenas, para, sim, valorizar a cultura deles de verdade. Sim. E, para finalizar, o nome do nosso projeto é O Brasil Antes do Brasil. Então, se você pudesse resumir em uma frase, quando você diria que começou o Brasil? Bom, a tua pergunta ela tem uma série de variáveis, porque, primeiro, se a gente, o Brasil ele começou com os indígenas. Só que aquela coisa, foi um povo que, de certa forma, a gente não deu protagonismo, pelo menos até agora, um protagonismo adequado, né? Eu acho que a construção de país, ela se dá por um ideal por um ideal de construção patriótica. E nós tivemos alguns fatos que acabaram reverberando para isso, né? Falando de Brasil propriamente dito, talvez a grande construção que vai acontecer de país vai ser com a Guerra do Paraguai, que foi no período ali do Segundo Império. Pela primeira vez na história, o Brasil foi obrigado a combater um invasor. O invasor era o Solano Lopes, o presidente paraguaio, né? Então, em termos de identidade, que daí o Dom Pedro ele vai saber articular bem em torno disso para criar uma ideia, um ethos de ser brasileiro. Só que eu acho assim, a ideia de Brasil, ela ainda é uma construção, porque o Brasil é um país extremamente jovem, né? A gente fala de Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna aconteceu em 22, mas do ponto de vista histórico não faz tanto tempo assim, né? E aí a gente tem muita dificuldade ainda para se situar principalmente, se a gente mora no Brasil, o que é ser brasileiro? Então a gente tem ainda essas indagações todas. Mas, de modo geral, até mediante aí as perguntas que vocês fizeram, quanto mais a gente dá protagonismo para os povos indígenas, mais a gente vai conseguir entender de onde a gente veio. Porque quer queira, quer não, eles estavam aqui antes. Isso é ponto, né? E até para a gente entender justamente o que a gente pode fazer a partir do momento que a gente sabe nossa origem, né? Então, de qualquer modo, a pergunta é complicada porque a história ela é feita de construções, né? Sim. Mas, de qualquer modo, dando protagonismo para a cultura indígena, a gente talvez consiga entender um pouco melhor o que nós somos e o que a gente pode fazer com esse país. E é justamente isso que a gente quer fazer com o nosso projeto. Bacana. Então, a sua participação foi muito importante para a gente dar início a isso, né? Dar esse contexto de onde tudo começou. E a gente espera que a partir do que a gente vem apresentar aí ao longo do nosso 2 meses de projeto, que a gente vai gravar várias entrevistas também com pessoas indígenas, e a gente quer trazer essa cultura, que é o que você está falando que é importante a gente fazer. Então, agradecemos, né, de coração pela sua participação, professor. Foi muito importante para dar esse pontapé inicial com que a gente espera que seja um projeto que vai dar mais visibilidade à população indígena.
Não, perfeito. Obrigado pelo convite. É sempre gostoso falar dessas coisas, né? Porque eu costumo brincar, né? A gente fala disso praticamente a semana toda, né? E assim, mas trazendo um projeto robusto, sistemático, dando esse espaço de fala, dando protagonismo, multiplicidade para as vozes, diferentes vozes que construíram o Brasil, é sensacional. Então eu agradeço o convite e agradeço também principalmente a iniciativa que vocês estão tendo aí. Obrigada. Obrigada. Então aqui a gente finaliza e nas próximas entrevistas a gente vai trazer então pessoas indígenas, como eu já disse, e também vamos trazer arqueólogos para falar mais sobre isso. E tem muita coisa vindo por aí, então espero ver vocês aqui nos próximos vídeos, nas próximas entrevistas. Até mais.